Olá, estamos aqui de volta com a Revista BTU. Nós estamos com uma série para mostrar as pesquisas que estão nessa última edição da Revista BTU 2020, né? Edição especial dos 20 anos da BTU, e estamos conversando com os pesquisadores que iluminaram a nossa edição deste ano. E dessa vez nós vamos conversar com Carlos Alberto Di Biase, ele que é professor adjunto lá do curso de Publicidade e Propaganda da PUC do Paraná, é publicitário, também graduado em cinema e vídeo, e é jornalista da UFPR-TV, a TV universitária da Universidade Federal do Paraná. Ele é mestre e doutorando em tecnologia e sociedade. E a pesquisa dele é super legal, que é o ensino da história através da televisão. A hibridação científico-cultural na narrativa visual e de produção dos programas Diálogos Mediterrânicos. Carlos, a primeira grande dúvida é como é que você foi parar na história? Então, a história em si, Cláudio, ela é um pouco longa, assim, né? Se a gente for ver, analisar, né? Mas eu acho que foi, assim, uma confluência muito interessante, né? Que aconteceu, né? Entre a gente, né? Assim, nós que somos lá na UFPR, eu sou muito produtor, né? Não tenho tanto assim, o direcionamento de professor, né? Eu sou professor em outra instituição, mas de qualquer forma, todas as coisas se complementam, né? E aí a gente tem muito isso de poder, enfim, observar as pesquisas, observar o que está acontecendo no meio acadêmico da universidade e tentar traduzir aquilo de alguma forma, né, em, enfim, programas, em uma disseminação do conhecimento das pesquisas, né, universitárias, aí em outro nível, né, para um público mais amplo, muitas vezes, que é assim o grande desafio, né? Eu acho que não só da UFPR-TV ou da UFPR, mas enfim, de todas as universidades, né, passam por essa mesma questão. E aí, lá dentro da UFPR, nós nos aproximamos, né, desse grupo, né, que é o NEMED, né, que é esse núcleo de estudos mediterrânicos, que é um grupo muito profícuo, né, eles têm, assim, muitas publicações e eles fazem parte da pós-graduação de História, né, da universidade, e, assim, é um dos grupos mais proeminentes, né, um dos grupos que, assim, mais publicam dentro dessa área, né, específica assim, dos estudos mediterrânicos, né, que é o estudo da antiguidade clássica, né, até a era medieval, né, vamos dizer assim, mas eles tinham, né, dentro desse grupo em si, uma vertente bem interessante que faz essas ligações, né, entre a herança mediterrânica, né, os conceitos, ou assim, as instituições, as figuras, e a forma como isso é significado em nossa realidade. E eles mesmos, né, vieram até, assim, isso já faz alguns anos, né, com essa ideia da gente poder fazer alguma coisa, um programa de televisão, alguma coisa sobre esse tema, né? Como assim, não me contenta muito, ainda que seja muito interessante, sentar simplesmente e fazer um programa de estúdio, discutindo, né, enfim, esses conceitos, a gente, enfim, né, não só eu, mas o nosso núcleo produtor, decidiu investir, né, nesse programa em si, né, pensando esses temas, né, e aí surgiu essa série, né, que aí, enfim, né, o artigo em si, ele vai falar sobre esse episódio, né, que é o episódio piloto, mas, enfim, que trata de alguns aspectos, o aspecto das cidades em específico, mas a série contempla outros também, como as religiosidades, enfim, a questão jurídica, enfim, foi mais ou menos por aí. É um tipo de aproximação, nesse caso, um tanto quanto especial, mas muito comum, né? A gente acaba, enfim, como núcleo produtor audiovisual da universidade, indo para vários lugares, né? A gente aprende muito também nesse movimento de visita, aproximação dos pesquisadores, suas pesquisas, seus objetos de estudo, e até num certo treinamento, né, desses pesquisadores, para que eles consigam, digamos, expor as suas pesquisas de uma forma, no nosso caso, mais televisiva, mas também
com uma comunicação mais ampla, né? Então, faz parte também do nosso trabalho. A gente sabe que você tem um carinho muito grande pela divulgação científica, mas agora você atiçou para a gente a curiosidade. O que tem o Diálogos Mediterrâneos de diferente enquanto programa de TV? A gente tentou, de alguma forma, né, a partir de referências, né, de referências aí que você vai encontrar, de repente, esses programas mais clássicos, né, ou, enfim, History Channel, Discovery Channel em geral, né, esses programas de longo fôlego, né, essas grandes séries, né, que são feitas, assim, com um conhecimento bastante científico, mas algumas vezes não muito apropriados nas suas iconografias, ou nos seus usos, ou assim, acabam contando determinadas visões de história que não são consenso dentro do meio científico, né? Então, por esse lado, né, a gente tentou caminhar por esse lado de visualidade. É lógico que a gente não tem, assim, a mesma equipe finalizadora ou de produção a ponto de fazer dramatizações, né, como a gente sempre vê nesses programas, mas a gente tem algo muito precioso, que é justamente esse olhar científico dos pesquisadores, olhar apurado, né, sobre sobre, enfim, esses temas, né, e aí a gente se aproveitou muito disso, né, assim, desse conhecimento, tanto na produção em si, né, assim, na temática, eles trazerem a temática para a gente fazer o roteiro, e daí eles passarem por todo uma vertente de correção, né, toda, assim, uma aproximação, por exemplo, no momento que a gente foi fazer algum gráfico, né, o programa em si tem vários desses momentos que são feitos aí em 3D e etc., e que a gente pesquisou, né, tanto nos arquivos que eles nos indicaram, quanto também quando vinha alguma imagem iconográfica de fora, era muito trabalho de falar, isso aqui realmente representa, por exemplo, a jurisprudência romana, né? Isso tem a ver ou é uma criação, enfim, é super interessante, é um outro tema de estudo, né? Como que acontece essa criação, sob quais referenciais, né? Mas eles diziam, não, tudo bem, pode usar esse, ou enfim, vamos usar outro tipo, né? Tem um outro dado interessante aí nesse programa, Cláudio, que é o seguinte, né? A trilha sonora, ela foi toda composta daí por outro núcleo produtor da universidade ligado ao curso de música, que realmente faz pesquisa sobre esses períodos, né? Então a gente pôde contar com assim instrumentos medievais, se não de época, mas construídos, né? Sobre com apuro científico também, né? E também canções, né? Essas canções logicamente já são domínio público há muitos séculos, né? E aí contamos com a execução, né? Dessa trilha sonora também feita por assim pesquisadores, orientandos. Foi um momento bem interessante também, que faz enfim, dá esse clima, vamos dizer assim, para a série, né? Carlos, essa é uma saída para a programação de uma televisão universitária? Fazer uma espécie de amálgama de encontro dos departamentos? Aí que vem um pouco também essa questão da hibridização, que eu tanto coloco aí, né? Eu vejo que é uma hibridização de mão dupla, né? A hibridização no sentido da gente estar falando sobre ela mesma, né? Então, no sentido de, poxa, o que vem de lá, né? Do Mediterrâneo e aqui no Brasil ganha outros sentidos, ou enfim, é uma continuidade ou descontinuidade de sentidos, quanto também dentro do próprio eixo de produção do programa, né? Então, somar esses conhecimentos, né, ir atrás de quem está, de repente, fazendo isso, né, de quem pode, ou talvez não tenha nunca nem pensado em fazer isso, né, mas, enfim, pode colaborar de alguma forma. A divulgação científica sempre tem um pouco esse dilema, né, entre ser pop e abrir mão um pouco do conhecimento, digamos, real, ou ao contrário, você dá todo o conteúdo, mas pede na forma. Como achar esse equilíbrio? Eu creio que a gente tem essa questão, né, de estar até dentro da universidade, da gente viver um pouco esse paradigma complexo aí, né, essa situação complexa, porque ao mesmo tempo que a gente cria, né, a gente divulga, ou procura divulgar algum conteúdo que seja leve, um conteúdo que talvez traga enfim, uma carga de maior, de mais leveza, mas talvez não de menos cientificidade, né? A gente não tem que pensar nisso.
né? Mas talvez, assim, como posso dizer, é uma comunicação mais aberta, mais ampla, né? Como uma produção de entretenimento, como você mesmo colocou, né? Por outro lado, a gente também tem que trazer, né, esse olhar científico. Na universidade, a gente tenta fazer isso na UFPR, né? Em nossas postagens, enfim, em nossos produtos, né? Procurar trazer esse olhar, né? Porque, às vezes, até dentro da própria universidade, a gente tem os pesquisadores com um certo desconhecimento, a gente tem é como se fosse uma tribo de grandes especialistas, né? Em que, muitas vezes, eles não conseguem se ver as pesquisas, né? Não conseguem perceber que, às vezes, por exemplo, o que se pesquisa na química pode-se ter, assim, uma relevância super importante, de repente, para a curadoria dos museus, né? A gente já tem até algumas conexões desse sentido na universidade, né? Por isso o exemplo, né? A gente tem ali alguns professores da química que se interessam muito com essa questão de você... como que você pode levar esses conceitos da química pensando em um acervo ou pensando em trazer as pessoas para dentro de um espaço educativo, né, assim, em uma questão de extensão maior, né? Eu acho que é um desafio constante, né? Constante não só para a gente, mas para outras universidades também, mas aqui a gente tenta, né, aliar, de alguma forma, uma produção que às vezes pode ser um tanto quanto mais demorada, como é a questão do Diálogos Mediterrânicos, mas também de outros produtos que a gente tem dentro ali enfim, do nosso núcleo produtivo, né, mas que de alguma forma vai tentar fazer, né, esse equilíbrio aí entre as duas coisas, né. Eu acho que, assim, existem públicos e materiais diferentes, e a gente tem que pensar assim, para onde que ele está indo. Então, lógico, a gente faz também um material super pesado, às vezes, né, mas a gente sabe que isso está indo para um seminário de pesquisadores sobre aquele tema em si, né? Então, é normal que ele seja, e é normal, e vai ser importante também para esse pesquisador, porque lá nesse congresso ele vai conseguir, talvez, comunicar melhor aos seus pares a partir dessa produção, né? Mas, pelo outro lado, daí, claro, né, a divulgação mais ampla, a necessidade da gente trazer as pessoas, principalmente num período que as universidades públicas se tornam cada vez mais desacreditadas, né, de uma forma geral, né, trazer também o olhar desse público para a gente e mostrar que o trabalho que está sendo feito ali é um trabalho sério e que visa chegar, de alguma forma, né, a essas comunidades, né, enfim, aos diversos atores sociais que fazem parte aí, né, não só de Curitiba, mas, enfim, vamos pensar do Brasil e também, por que não, do mundo, né? Talvez uma das respostas dessa charada foi o que vocês fizeram no Diálogos Mediterrânicos, né? Que é ok, traz a turma do conhecimento, né? Os professores, para conversar com a turma da produção do vídeo, e aí sempre ter um validando o outro. Mas outro dilema que a gente sabe, principalmente na história, é o embate entre jornalismo e o historiador, né? A gente tem aí, e recentemente, historiador teve a sua profissão regulamentada, e, na realidade, quem são os, digamos, os mais pops historiadores, entre grandes aspas, né, são jornalistas. E aí, escreve os livros best-seller, né? Como foi que você conseguiu conciliar o jornalismo da TV Universitária aí do Paraná, junto com os historiadores que estavam por trás do Diálogos Mediterrâneos? Houve uma certa, como eu posso dizer, uma preparação de atores aqui, né, no making off, vamos dizer assim, né, por trás, porque a gente até pensou, né, de fazer, assim, é muito difícil achar a persona para falar, né, e no mundo científico, assim, nos programas científicos, enfim, né, ajuda muito essa persona, né, essa persona dá credibilidade. Então a gente poderia colocar um apresentador, fazer com que os professores, enfim, a gente entrevistar os professores, pegar todo o conceito, conhecimento deles, a cooperação técnica, criar um roteiro e aí fazer, enfim, uma linguagem mais jornalística, né, com algum dos nossos produtores, jornalistas ali, fazendo essa apresentação, trafegando pelos lugares e mostrando, né. Mas nesse caso a gente preferiu justamente aumentar essa hibridização, né, e trazer os próprios professores para, de alguma forma, dialogarem, né.
Então, assim, eles foram dar entrevista, mas essa entrevista, ela não é só, digamos assim, aquele encontro entre o jornalista que vai depois fazer a tradução dessa informação e o pesquisador que tá, enfim, cedendo essa informação, cedendo esse conhecimento, dando essa pequena aula, né, sobre o assunto, e daí depois ele só vai ver isso lá no final, né? Esses professores, de alguma forma, eles foram treinados, vamos dizer assim, a gente sentou com eles, pegou toda, assim, que perguntas primeiro que vocês acham que são relevantes, né? A gente já tinha algumas, perguntou para eles, fechamos uma pauta. Aí esses professores estudaram isso, né? Mas também era muito estudaram a fala deles, eu quero dizer, né? E aí era muito importante, como a gente dizia para eles, esqueça qualquer coisa, não existe teleprompter, não queira assim trazer em um tom muito decorado isso, né? Você vai dialogar com a câmera. A gente teve a felicidade também de contar com, assim, os 3 professores aí do NEMED, né? Os 3 principais professores do NEMED, eles já são figuras que conseguem, de alguma forma, se comunicar muito bem, né? Isso já ajudou boa parte do caminho, né? Em outros episódios, a gente quer aprofundar ainda mais essa relação, né? De forma de que eles realmente apresentem caminho pelos espaços, né? Que a gente tenha assim, isso ainda mais claro, né? Porque, de alguma forma, eu acho que dá tanto assim, a credibilidade para a coisa, né? Acho que as pessoas tendem a acreditar mais, né? Assim, com razão, se a pessoa é o historiador falando, né? Do que necessariamente, né, o jornalista, que, enfim, é uma figura super importante que faz toda a pesquisa, que está, enfim, sem jornalistas de diálogos mediterrâneos também não existiam, né? Mas a gente tá também nessa vertente, né? De assim, trazer os pesquisadores. É difícil encontrar, né? Mas a gente encontra e às vezes até faz um pequeno treinamento assim com eles, né? Não só no Diálogos, mas até em outros programas, para que eles mesmos apresentem, né? Eu acho isso bastante fascinante, assim. Você tem grandes exemplos aí, sei lá, como é que é o Tyson DeGrasse lá, né? Sim, Que é sim, da física. enfim, né? Que enfim, ele mesmo que tá ali, né? Isso é muito interessante. Enfim, é uma das referências aí que a gente quis seguir também. Uma das funções, então, talvez, de vocês da TV é procurar esses talentos fora da TV, mas dentro da academia. A pesquisa ela é constante nesse sentido também, eu diria, né? A gente estava até agora fazendo as gravações para a nossa feira de profissões, a feira de cursos, né? Que sempre acontece, enfim. Só que esse ano pandêmico foi assim, feita online, né? E aí, no meio das gravações, sempre que chama atenção um ou outro perfil ali, a gente, professor ou professora, se tem interesse, de repente, né, de fazer alguma coisa aí. Caça-talentos, né? Você faz um Exatamente, exatamente. casting ali, É ó. um serviço de casting, de produção. Lógico que se algum outro professor quiser vir e conversar com a gente está sempre aberto, né? Mas eu acho que esse olhar, né, que desperta no pesquisador também essa possibilidade dele entender que ele também pode ser um comunicador, né? Que ele também pode levar a pesquisa dele, talvez, a um público que ele jamais tenha imaginado, né? E eu acho que isso faz toda a diferença, né, nessa visibilidade, nessa tentativa, né, de aproximação com os públicos gerais, enfim, de levar as pesquisas da universidade até a sociedade. Eu vou te fazer uma provocação, então. Como levar a divulgação científica para a TV se os jovens não estão vendo TV? Aí que vem muito, né, essa questão, você tem razão, né, que a gente tem assim, um volume menor, né, de investimentos, um volume menor até de visibilidade, né, nesses ritmos televisivos, né, assim, enquanto televisão no seu sentido mais clássico, eu acho super importante a gente colocar isso, né, enquanto grade de programação, enquanto fluxo, né, a gente tem essa queda, principalmente aí assim, talvez os perfis mais jovens, né, mas a gente tem que lembrar que também o jovem,
enfim, acaba assistindo, né, fruindo talvez desse conceito de televisão, enquanto talvez ele vá assistir um streaming na sua casa, na sua sala, enfim, no seu aparelho, né, talvez os aparelhos maiores ainda tenham a maior preferência, né, nessa questão, o que muda talvez esse jeito de consumo, né, e aí nesse sentido a gente tá trabalhando aí com com alguns produtos, né, assim, nessa linha, como agora mesmo a gente está fazendo uma série sobre os livros que são do vestibular da Universidade Federal, né, só que, claro, né, assim, no sentido mais genérico, né, a gente fala assim, a gente não vai dar nenhuma questão da prova da nossa universidade, você vai só acompanhar, assim, uma introdução, uma leitura introdutória a essas obras, e a gente está trabalhando como se fosse mesmo um canal de YouTube, né, com um jovem, né, estagiário nosso, que, enfim, tem todo o jeito para isso, aí a gente coloca memes no meio, enfim, e é claro, e ele é solto, né, digamos assim, ele é lançado nas redes sociais aí, né, Instagram, Facebook, de formas diferentes, fazendo essas aproximações com influenciadores aí que a gente tem, né, que podem falar, né, e divulgar esse programa também, né, e aí, claro, fica lá e a gente trata como se fosse uma temporada, né, como se fosse algo que você vai poder assistir, não no fluxo, você vai poder assistir aqui on demand, a hora que você quiser, né, então a hora que fechar tudo isso, a gente ainda não pode se dar o luxo de fazer algo estilo Netflix, de fazer aquele binge watching, assim, de largar tudo de uma vez, né, dizer, está aqui, né, a gente precisa alimentar essa programação aos poucos, né, por conta da própria produção, mas a tendência é essa, né, dizer, tá aqui, você pode assistir tudo isso em sequência, aprender sobre os livros, né, porque a gente sabe que esse tipo de programa tá voltando aí para esse jovem. Então, assim, a tendência é mais ou menos essa, né, a gente trabalhar com esse conceito de streaming, e daí, por isso, essa questão de um reforço maior, né, assim, no tipo de comunicação digital, né, eu acho que televisão sempre será televisão, a televisão do fluxo sempre vai existir, mas no ecossistema a gente vai ter outras formas aí de consumo desse conteúdo, e a gente não pode esquecer, logicamente, como televisão universitária, né, acho que as universidades, enfim, né, as TVs universitárias não podem esquecer, né, desses comportamentos, né, e mapear esses comportamentos e tentar chegar, né, nesse público em si. Carlos, nós estamos encerrando, o papo quando é bom passa rapidinho, né? Eu Pois é queria só verdade. que você só informasse para a gente rapidamente como é que tem sido a aceitação do Diálogos Mediterrâneos. Você tem feito essa medição? O que a gente teve, né, inclusive esse episódio em si, né, o piloto, ele foi divulgado, né, nos programas de pós-graduação de História, né, não só aqui do Paraná, mas também no Brasil, né, os próprios pesquisadores fizeram esse trabalho, né, de levar ele debaixo do braço lá para poder mostrar, né, ele, assim, é usado também em sala de aula, né, em sala de aula de graduação, mas eles também, a gente tem que lembrar que a gente tem pesquisador, assim, estudantes de graduação que serão futuros pesquisadores, mas ou que são pesquisadores de iniciação científica e que tem esse papel também de levar, né, esse programa lá para salas de aula, enfim, das suas tutorias, enfim, dos seus programas, né, enfim, da aula lá no ensino médio, ensino fundamental, ele funciona para isso também, né? Então, assim, a gente tem essa disseminação que aconteceu dessa maneira, né, voltada bastante para o ensino em si, né? Além disso, a gente teve outras exibições, né, exibições aí que aconteceram, exibições públicas, e também lá no nosso YouTube, né? Então, assim, a gente tem lá assim, uma grande taxa de visibilidade, né, de cada um desses views que está lá colocado, a gente tem, assim, a aferição de que, sei lá, quem assistiu ficou tanto tempo, né, vendo, né, o que a gente pretende fazer, assim, nos próximos episódios é justamente trazer esses professores mais para perto e também pensar em formas que esse conteúdo possa sair em pílulas de dentro desse programa maior, né? Então, assim, fazer outros tipos de comunicação, trazendo alguns conceitos que são apresentados no programa, mas puxando, né, para que você
assista esse material geral. Então, assim, a crítica em geral sobre o Diálogos Mediterrâneos foi super boa, assim, sabe? O público também acabou dando feedbacks aí importantes para a gente poder pensar, né? Porque como a gente como a gente tem tempo, mas assim, uma equipe às vezes que é reduzida, a gente pode também pensar nesse especial, né, como com mais tempo, né, sem necessariamente ter que entregar tudo ao mesmo tempo, sabe? Então, a Ô, ideia é Carlos, que em breve saia tudo aí, saia todo o Diálogos Mediterrâneos. obrigado, viu, Carlos? Carlos Alberto de Biasi, gente. É isso, fez a pesquisa fantástica, o ensino da história através da televisão, a hibridação científico-cultural na narrativa Cláudio, visual e de produção dos programas Diálogos Mediterrâneos. Cláudio, Oi, desculpa, não, se deixa ainda mais um adendozinho aqui, só para eu claro, poder. claro. Eu gostaria muito de agradecer aí, enfim, né, a sua pessoa, agradecer também a própria BTU, né, enfim, por toda essa aproximação, né, com os pesquisadores, enfim, com as televisões universitárias ao redor do Brasil. Parabenizar demais aí pelos 20 anos, né? E também aí por essa edição que está absolutamente fantástica, assim, sabe? Me sinto muito honrado aqui de estar nessas páginas, tá? Então, contem sempre comigo, contem sempre aqui com a UFPR TV também. Nós aqui nos sentimos honrados, viu? E você pode acompanhar a revista, tanto o artigo do Carlos de Biasi como os demais artigos lá no site da BTU, a btu.org.br/publicações, edição de 2020, e você tem as outras 7 edições para trás, cheio de pesquisa específica na área de televisão universitária, TV pública e comunicação em geral. Carlos, nós que agradecemos aí o seu bate-papo, sucesso nessa televisão universitária que nós temos muito orgulho de ter aí no Paraná. Muito obrigado, Cláudio. Eu agradeço muito mais uma vez. Então tá, muito obrigado, viu? E olha, a gente se encontra em breve com um novo programa. Até lá.